Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha falando ainda de balance score, tá? Agora vamos falar da parte do balance score na área pública, tá? Para a gente ver algumas diferenças que existem. Primeiramente, nós temos que colocar na nossa cabeça uma coisa. A finalidade da área pública e da área privada são fins distintos. Na área privada, nós temos o fim lucrativo, tá? Na área pública, a finalidade é defender o interesse público, certo? Então, como a finalidade é distinta, certo? Os interesses são distintos, automaticamente as estratégias serão diferentes, os objetivos serão diferentes e automaticamente o balance score será distinto em alguns tópicos, tá? Então, vamos ver, ó. Então, vamos para o tópico 6.4.8, que seria o BSC na área pública, certo? O BSC aplicado na área pública, tá? Então, balance score na área pública, vou colocar um verdinho aqui para significar que é na área pública, tá? Então, nós vamos ver o que? Perspectiva a perspectiva, as distinções entre a área pública e a área privada, tá? Então, vamos primeiro para a primeira perspectiva, certo? Então, vamos analisar na perspectiva de cliente, certo? Ó, então, vamos analisar na nossa perspectiva de cliente. Na perspectiva de cliente, tá? Então, na perspectiva de cliente, nós vamos analisar na área pública, balance score na área pública e na área privada, ó. Então, BSC privado e o BSC público, certo? Pensando na perspectiva, o quê? Na perspectiva de cliente, certo? Então, nessa perspectiva, os clientes são a principal fonte, fonte de receita. E com isso, certo? E com isso um meio para organização, atingir seu fim, certo? Um meio para atingir seu fim. Então, ó, é necessário gerar valor para o cliente, certo? A gente viu isso. É necessário gerar valor para o cliente para obter resultado financeiro. Resultado financeiro, que é o que os nossos amigos acionistas desejam, tá? Ficou claro para vocês? Então, ele é um meio, certo? Os clientes são meios para se obter o quê? O fim, tá?
Então, com isso, um meio para a organização atingir seu fim, certo? Agora, preste atenção. Na área pública, os clientes, certo? Emerge, a perspectiva do cliente emerge da onde? Emerge da missão, certo? Então, ela vem diretamente da missão da organização, certo? E torna-se um fim em si mesmo, certo? Um fim em si mesmo, certo? Ocupando, certo? Ocupando o topo do balance score, certo? Então, enquanto no BSC privado, quem fica no topo é a perspectiva financeira, que é justamente são as necessidades dos acionistas, aqui no topo fica quem? A perspectiva dos clientes, certo? Tá? Então, porque ele emerge da missão e torna-se um fim em si mesmo, ocupando o topo do BSC, certo? A orientação, existe orientação total para o cliente, tá? Então, a orientação total, tá? Total para o cliente. E em atender e para satisfação de suas necessidades, tá? Por quê? Porque ele é o mais importante, certo? Para poder, certo? Para assim cumprir a sua missão, certo? Porque a missão da área pública é justamente fazer o quê? Satisfazer as necessidades do cliente. Aqui é o famoso cliente cidadão. É o cliente cidadão, certo? Tá? Que é justamente o interesse público, que é o que é defendido na área pública, tá? Então é bem diferente a perspectiva, bem diferente em termos. Por quê? Como o sócio da área pública é quem? Os acionistas são quem? São os próprios clientes, são os usuários do serviço público. Eles são os acionistas, certo? Então eles são os acionistas e são os clientes. Então ele é o cliente que é ao mesmo tempo o acionista. Tudo terá que ser feito em prol dele, para atender às suas necessidades. Então é direcionado para a missão. A missão aqui da área privada é atender às necessidades de quem? Dos acionistas. E para isso, nós temos que colocar no topo do balance score, da estrutura do balance score, quem? A perspectiva financeira, que é o retorno do capital investido pelos sócios, pelos acionistas, certo? Sendo o cliente apenas um meio na área privada para se atingir esse fim, certo? Que é o fim de retorno de investimento. Na área pública, a missão é justamente defender o interesse público. Então, quem é a perspectiva que nos interessa? É a perspectiva do cliente. É justamente atender às necessidades desse cliente. Então, é por isso que essa perspectiva vai lá para cima da estrutura do balance score, tá? Então, essa é a primeira diferenciação, que é justamente a diferenciação em termos da perspectiva de cliente, tá? Então pode copiar essa primeira diferenciação, que é a nível de perspectiva de cliente, por favor. Vai lá, pessoal, continuando,
nós vamos ter a segunda perspectiva, certo? Que agora vai inverter. É a perspectiva financeira, que é necessária em qualquer estrutura, tá? A perspectiva financeira, certo? Então a perspectiva financeira, certo? No no PSC privado, ela é que vai ficar onde? Na posição que? Cimeira, na parte de cima. Ocupa a posição cimeira do PSC. Parte de cima do PSC, certo? Tornando-se um fim em si mesmo, certo? É a lógica do cliente na área pública, é a mesma do lado financeiro na área privada, tá? Então nela, certo? Ela permite, certo? Permite a criação de valor, certo? A perspectiva do cliente é para criar valor para o cliente, certo? A criação de valor sustentável. Certo? Tratando das necessidades da maximização certo? Da maximização do valor dos acionistas. Certo? Tanto que o quê? Para alcançar esse fim, eu tenho que gerar valor para quem? Para o cliente. Tanto que o cliente na área privada é um meio para se alcançar esse fim. Tá certo? Aqui, a perspectiva financeira é o fim. E o cliente é o meio. Na área pública, vai inverter. Certo? Então, na área pública, como vai ser a perspectiva financeira? Constitui um meio para atingir um fim em que os indicadores financeiros são vistos como recursos disponíveis, e catalisadores do sucesso dos clientes. Mas aí tem uma parte importante, certo? Ou seja, seria um meio para se alcançar a satisfação dos clientes, que aqui seriam os clientes cidadãos, tá? Certo? Ou como restrição
restrições. Ou como restrições. Como assim, pessoal? Como restrições. Restrições das ações direcionadas para eles. Ó, presta atenção. O que acontece? Os indicadores financeiros são recursos, na verdade, que vão proporcionar que sejam feitas ações para a satisfação dos clientes. Mas esses indicadores financeiros podem restringir as ações. Por quê? Porque esses indicadores financeiros, um exemplo é o orçamento público, certo? Se o orçamento público não mostrar que há o quê? Recurso suficiente, você pode ter a limitação de empenho. Com isso, você pode deixar de executar ações em prol dos clientes cidadãos, tá certo? Então, tanto esse parte financeira pode proporcionar ações em direção ao cidadão, como pode limitar as ações em direção aos cidadãos, tá? Então, que fique claro. Então, a perspectiva financeira na área privada, ela toma o quê? A parte de cima do balance score. Enquanto que no BSC público, quem fica lá em cima é o cliente, ficando a parte financeira como meio para atingir esse fim, tá? Então copia, por favor, a perspectiva financeira diferenciando a área privada da área pública, por favor. Agora a perspectiva de processos internos. Certo? No balanço privado, certo? Constituem, certo? Constituem meio e devem ser, constituem meio e devem ser otimizados de modo a gerar valor ao nível mais baixo possível de custo. A um nível mais baixo de custo para melhorar o desempenho financeiro. Certo? Então você deve diminuir o custo dos processos justamente para quê? Para aumentar o quê? O retorno do investimento, o lucro, tá certo? Então deve melhorar os processos, mas sempre pensando na forma de melhorar, otimizando os custos desse processo. Vamos lá. Na área pública, eles devem ser direcionados para a criação de valor para os clientes, certo?
como é que eu posso dizer? Melhorando a excelência organizacional. Certo? Lembre-se, o processo interno aqui, ele é otimizado, ele tem que gerar valor, mas sempre pensando em reduzir o custo, certo? Reduzir o custo para melhorar o desempenho financeiro. Aqui vai reduzir custo? Vai. Mas vai pensar em reduzir custo para você poder fazer melhor, tá certo? Para poder fazer mais, entende? Para gerar mais o quê? Mais ações, certo? Não pensando em ter melhor o quê? Retorno de investimento, mais lucro. Aqui é sempre direcionado para agregar mais valor, mais ações para o cliente, tá? Pode copiar a perspectiva de processos internos, por favor. A última das perspectivas é a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Crescimento e aprendizagem, certo? Vamos lá. Perspectiva de aprendizagem e crescimento, certo? Então, ó, possui implicações, certo? Implicações diretamente ligadas ao quê? Implicações ao nível de quem, gente? Lembra daquele diagrama de causa e efeito? Ao nível do aperfeiçoamento, de quem? Dos processos, certo? Dos processos, da eficiência, reduzir custos, certo? Dos processos da eficiência na utilização dos recursos, certo? Na utilização dos recursos para proporcionar a satisfação, dos clientes, com o objetivo de maximizar o desempenho financeiro, certo? Lembre-se que é uma brincadeira de causa e efeito, certo? Então, eu vou gerar o quê? Conhecimento para melhorar os processos, para melhorar a eficiência, para gerar o quê? Melhores resultados para o cliente, para que esses clientes felizes voltem e gerem com isso o quê? Melhores resultados financeiros, tá? E também para diminuir os custos dos processos, certo? As competências, aqui no balanço ser privado, público, quer dizer, as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, competências, capacidades, conhecimentos e motivação determinam o aperfeiçoamento
o aperfeiçoamento dos processos, certo? A eficiência na utilização, a eficiência na utilização de recursos, certo? Tendo como objetivo a satisfação do cliente, certo? Preste atenção, são parecidos, certo? Só que aqui você pensa no conhecimento para melhorar os processos e a eficiência na utilização dos recursos, pensando no cliente, mas no cliente para ele gerar o quê? Recursos financeiros melhores para a organização. Aqui é tudo isso, são os processos e a eficiência na utilização de recursos para gerar o quê? Mais ações para o cliente, certo? Melhor aproveitamento dos recursos para você ter mais recursos disponíveis para você gerar mais ações. Aqui não tem essa preocupação com o que, gente? Com os acionistas, porque os acionistas são os próprios clientes, o cliente cidadão, tá? Então pode copiar que essa perspectiva é muito parecida. Só que aqui tem um direcionamento final para quem? Para a área financeira. E aqui tem um direcionamento final para o cliente, certo? Então pode copiar, por favor. Vai lá, ó, pessoal. Para a gente esboçar o balance score na área pública, tá? Eu vou fazer aqui os desenhozinhos para a gente ter uma noção como que ficaria, certo? Então, ó, primeiro, aqui em cima, nós teríamos quem? Nós teríamos a nossa amiga chamada de quê? Missão, tá? Missão e visão estariam aqui em cima. Abaixo disso, nós teríamos quem? Nós teríamos a perspectiva. Qual é a perspectiva que vem aqui em cima, pessoal? Que fica no topo. É a perspectiva de quem? Do cliente. Certo? Então, a perspectiva do cliente. Vem logo aqui em cima. Certo? Aí, nós teríamos aqui o que? A perspectiva financeira, certo? Nós teríamos aqui do lado esquerdo a perspectiva, aqui tanto faz o lado, tá? Financeira, podia ser processos internos aqui desse lado. Do lado direito aqui eu vou colocar a irmã, a perspectiva de processos internos. E aqui embaixo, a última delas, que é a perspectiva de aprendizagem, e crescimento, certo? Olha, o que nós teríamos, tá? A perspectiva financeira gerando para o cliente, certo?
a perspectiva de processos internos, gerando para o nosso amigo cliente, a perspectiva de aprendizagem e crescimento para cá e aprendizagem e crescimento também para cá, certo? E todos eles em volta de quem? Todos eles em volta da chamada o quê? Estratégia. Certo? Então aqui nós teríamos a nossa amiga chamada estratégia. Certo? Então aqui nós teríamos a estratégia. Gerando para os dois lados, os quatro lados, para as quatro perspectivas. Tá? Então preste atenção, ó. O que seria perguntado nessas quatro perspectivas? Então, qual seria a pergunta da perspectiva do cliente, certo? A perspectiva do cliente ia nos perguntar, ia nos fazer a seguinte pergunta, certo? Quais são nossos clientes e quais nossos clientes e como criar valor para nossos clientes. Certo? Isso seria as perguntas que seriam feitas a nível de perspectiva de cliente. Certo? Quem seriam os clientes e como criar valor para os nossos clientes, certo? A perspectiva financeira ia fazer a seguinte pergunta, certo? Como criar valor para os... Como criar valor para os clientes sem aumentar os custos, certo? Essa é a preocupação dentro da perspectiva o quê? Financeira. Até mesmo porque se a gente não elevar esses custos, certo? Nós poderíamos fazer mais por esses clientes. Qual seria a perspectiva de processos internos? Quais processos devem ser excelentes perante as restrições orçamentárias. Lembra que a única coisa que pode boicotar novos valores, as limitações são justamente limitadas pela parte o quê? Orçamentária. É o único limitador que nós temos de ação, certo? E as perspectivas de aprendizagem, a perspectiva de aprendizagem é como agir, certo? Como agir para crescer, certo? Crescer e mudar, para crescer e mudar perante as mudanças, certo? Então, o que nós temos que fazer, certo, para continuarmos a crescer perante as mudanças que acontecem constantemente, tá?
Então, ó, essas seriam o quê? As 4 perspectivas. Note que aqui em cima nós temos quem? Nós temos a missão, certo? E abaixo dela, como consequência dela, a perspectiva do cliente, tá? Então pode copiar rapidinho, por favor, as 4 perspectivas no Balance Score na área pública, certo? Como que ficaria o Balance Score na área pública? Vai lá, pessoal, ó. A última coisa que nós vamos ver sobre o Balance Score, tá? É uma coisa que fala-se muito em concurso, certo? E que muita gente não sabe nem que, na verdade, o que seria. E o que mais assusta as pessoas é que é do Balance Score, tá? Que é o nosso tópico 6.49, certo? Que é o que nós chamamos de mapa estratégico. Já ouviram falar? O que seria esse mapa estratégico, tá? O mapa estratégico, certo? É a forma gráfica, certo? A forma gráfica e sintética, que representa a estratégia, certo? A estratégia, que representa a estratégia, demonstrando uma relação lógica, de causa e efeito, certo? Uma relação lógica de causa e efeito entre as perspectivas, certo? Entre as perspectivas e os objetivos. Entre as perspectivas e os objetivos estratégicos. Certo? Construída com base no Balance Score, certo? Tá? Então ela vai mostrar justamente as perspectivas numa relação de causa e efeito, certo? Então a aprendizagem e crescimento vai gerar o quê? Ela vai ser a causa que vai gerar um efeito para os processos internos, que vão gerar um efeito sobre clientes, que vão gerar um efeito sobre a perspectiva financeira. Isso for na área privada, tá? Agora, uma coisa que é importante salientar, certo? É que a gente não é obrigado a ter aquelas 4 perspectivas: financeira, processos internos, aprendizagem, crescimento e clientes, tá? Na área pública, muitas vezes, normalmente, nós só encontramos 3 perspectivas. Na área dos tribunais, você sempre vai encontrar só 3 perspectivas nos tribunais, tá? Até mesmo porque isso é definição para os tribunais. Você só vai encontrar a perspectiva da sociedade, que seria a perspectiva de clientes, a perspectiva de processos internos e a perspectiva de recursos. Aí o diagrama, o mapa estratégico de causa e efeito seria recursos que vão gerar o quê? Dentro de recursos teria a aprendizagem e crescimento e teria justamente a parte o quê? Financeira. Elas vão gerar o efeito em cima de quem? Dos processos internos, que
que vão gerar efeito em cima dos clientes, tá? Então é o diagrama de causa e efeito, que é o mapa estratégico, representado o quê? Dentro das perspectivas, os objetivos estratégicos, tá? Então o que acontece? Preste atenção. Na área, por exemplo, do Ministério da Fazenda, certo? Você já vai ter diferente. Você no Ministério da Fazenda, você tem as perspectivas, e as perspectivas são resultados, processos internos e pessoas e recursos, tá certo? Então isso é no mapa estratégico da Receita Federal. No mapa do Ministério do Planejamento e Orçamento, no Ministério do Planejamento e Orçamento já é diferente, são 4 perspectivas. A perspectiva de impactos para a sociedade, seria a sociedade, resultados institucionais, certo? Processos internos e ações de sustentação, tá? Então seriam 4 perspectivas. Então eu só vou mostrar aqui, só para vocês terem conhecimento, por exemplo, no STJ, tá? Isso aí eu não sei de cor. Mas antes copie o conceito rapidinho do que seria mapa estratégico, por favor. Vai lá, pessoal, para exemplificar o mapa estratégico, vamos ver o mapa estratégico do STJ, tá? Então é o seguinte, como a gente fala, sempre no mapa estratégico na área pública, primeiro aqui em cima você vai encontrar a missão, certo? E a missão lá é oferecer à sociedade, prestação jurisdicional, efetiva, assegurando uniformidade, a interpretação da legislação. Essa seria a missão, certo? Do nosso amigo STJ. Aí nós teríamos aqui do lado, é sempre assim que aparece, a visão, tá? Aí a visão seria tornar-se referência na uniformização da jurisprudência contribuindo para a segurança jurídica, da sociedade brasileira. Isso aqui seria a missão e a visão da nossa amiga, do nosso amigo STJ, tá? Aí a primeira perspectiva seria a perspectiva da sociedade. Na perspectiva da sociedade, nós encontraríamos
dois objetivos, tá? Oferecer serviços com qualidade. Esse seria o primeiro objetivo. E o segundo objetivo seria promover a cidadania. Certo? Então isso seria a perspectiva chamada perspectiva da sociedade. Aí a segunda perspectiva é a perspectiva de processos internos. Dentro da perspectiva de processos internos, nós temos três objetivos, tá? O primeiro desses objetivos seria buscar excelência na prestação jurisdicional. Esse seria o primeiro objetivo, segundo objetivo estratégico da perspectiva de processos internos. Segundo, tratar as demandas repetitivas e as grandes litigantes. E o terceiro e último objetivo estratégico da perspectiva de processos internos, priorizar processos, um tópico bem falado hoje, processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Certo? Então esses aí seriam os três objetivos estratégicos na perspectiva de processos internos. A última perspectiva do STJ no mapa estratégico é a perspectiva que normalmente nos tribunais só vai encontrar perspectiva de recursos, mas aqui eles chamam de perspectiva de pessoas e recursos. Pessoas e recursos. Certo? Na perspectiva de pessoas e recursos, nós vamos encontrar 4 objetivos. Primeiro, assegurar e gerir o orçamento. Segundo objetivo, fortalecer a governança institucional. Terceiro objetivo estratégico, são 5, desculpa. Garantir a qualidade dos serviços e soluções de TIC, de comunicações, certo?
Quarto, atrair e reter talentos. E o último objetivo estratégico, que é aprimorar competências. Certo? Então, lembrando sempre que isso aqui é um diagrama de causa e efeito. Então, ó, isso aqui gera um efeito aqui, que gera um efeito aqui, que possibilita alcançar o quê? A missão da organização. Certo? Tá? Então, espero que com esse exemplo tenha ficado claro que seria um mapa estratégico, tá? Então ele vai pegar os objetivos estratégicos, vai mostrar a estratégia, certo? Decompondo os objetivos de estratégia por perspectiva, tá? Então pode copiar só para exemplificar. Isso aí seria o mapa estratégico do STJ.